Neste bloco a gente vai tentar aprender matemática, para quem não aprendeu. É que nós estamos aqui com o professor Benedito Machado, que na verdade é pedagogo, é mestre em Ciências Naturais e Matemática. E ele, a dissertação de mestrado do nosso convidado, professor, eu lhe agradeço por ter vindo, viu? Vou lhe chamar de Benedito, pode ser? Pode ser. Eu agradeço muito. A sua dissertação de mestrado foi exatamente sobre isso, quer dizer, uma maneira de ensinar a matemática que fosse mais divertida, mais didática e que tirasse um pouquinho do trauma que os alunos têm em relação à matemática, a essa disciplina, seria isso? É verdade. O trabalho da dissertação do mestrado foi, na verdade, criar alternativas para o professor utilizar em sala de aula. Entendi. O mestrado que eu fiz foi um mestrado profissional. Uhum. Além da dissertação, nós temos que produzir também algum material final que vá servir efetivamente para o professor poder utilizar em sala de aula. Então, a temática que eu me propus a trabalhar foi a produção de videoaula de História da Matemática. Que são esses aqui que a gente vai sortear hoje. hoje. E o resultado são esses vídeos aí. São 3 vídeos, né? São 3 vídeos. Aqui a gente tem o primeiro, números figurados. Certo. Que são estes aqui, né? E você estava me dizendo agora há pouco, nesse intervalo agora, que você fez tudo, ou seja, desde a capa aqui, como é que chama isso? O projeto gráfico, digamos assim, até a edição Até a edição, a narração. Aqui é um DVD? Esse é um DVD. É um DVD, né? É um DVD. Então, tudo feito por você? Todo o processo da produção foi feito por mim. Trabalhão, hein? Então, são 3 vídeos, esse que você tem na mão. Números figurados. Teorema de Pitágoras. Lembra disso, Mauro Leônidas? Lembra? É um dos assuntos mais conhecidos dentro da matemática. Deus do Se você céu. perguntar para qualquer pessoa algo a respeito da torturante, matemática, eles vão citar o Teorema de Pitágoras. Famosíssimo ele, mas torturante, Benedito. Muito bom. Muito bom, fácil, né? O que mais nós temos aqui? O outro vídeo que é esse eu gosto mais, os números e suas simbologias nas tradições. É verdade. Aí já se aproxima mais do meu universo. Ele fala a respeito do significado que os números têm esse em cada gosto cultura, mais. Dentro das tradições. As pessoas comumente pensam que números só servem para medir, para quantificar, para fazer cálculos. Mas eles têm outro significado, inclusive chegam a influenciar determinadas culturas. Como, por exemplo? Olha, os Jogos Olímpicos de Pequim. Na China, eles cultuam o número 8. E o número 8, quando ele é repetido 3 vezes, ele tem um significado muito especial de prosperidade. Então, os Jogos Olímpicos de Pequim, eles foram programados exatamente. Começou no dia 8 de agosto, que é o mês 8, do ano de 2008. Mas também eles programaram a hora. 8 horas, 8 minutos e 8 segundos. Para que fizesse essa conjunção desses números, repetido 3 vezes, para soar com a palavra prosperidade. Acho que é porque o 8 tem aquela coisa do infinito, né? Ele virado ao né? lado, ele soa com o infinito. E Benedito, agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Um pedagogo que normalmente quem faz a pedagogia, porque gosta da pedagogia, eu não digo que tem aversão à matemática, mas que não tem muita afinidade com a matemática, né? E você foi fazer um mestrado para falar um pouquinho sobre matemática, ou pelo menos, com a ajuda da pedagogia, utilizar uma metodologia, né, para que os matemáticos pudessem trabalhar melhor. Como é que começou isso? Na verdade, eu sempre fui apaixonado por números. Brincadeiras, tanto por matemática quanto por ciências. E, recentemente, trabalhando no NIED, que é o Núcleo de Informática Educativa da SEMEC, nós desenvolvemos alguns trabalhos de produzir jogos com auxílio da informática educativa, para que o professor possa utilizar em sala de aula e os professores que são lotados em laboratórios de informática educativa possam utilizar com os alunos. Nessa época eu produzi um CD-ROM com brincadeiras de matemática, mágicas de matemática, que eu dei o nome de Matemágica. Você pega os conceitos matemáticos, as propriedades dos números e transforma numa brincadeira de mágica, que na verdade não é mágica, ele está usando apenas a propriedade dos números. E daí surgiu a ideia e a oportunidade de eu ingressar no mestrado, e como eu já estava trabalhando no Núcleo de Informática Educativa, eu pensei em criar videoaulas. E teria que ter uma temática de que essas videoaulas? Então existem hoje várias tendências do ensino da matemática.
e eu preferi escolher a história da matemática. Então, dentro da história da matemática, eu selecionei alguns temas que se adequassem, que fossem mais fáceis de se produzir vídeo com eles. Eu escolhi esses 3 temas e nós chegamos a produzir. Então, surgiu desta maneira. Mas eu gosto, na verdade, mesmo a formação sendo inicial. Você gosta de números? Pedagogia, você consegue ver números em tudo? Consigo, eu tenho aquela mania de onde eu chego de ficar contando as lajotas e os cantos, quantas listas tem em determinada roupa. Porque tem isso, né? Assim, eu não lembro agora do filme que eu vi, já vi acho que mais de um, que tem essas pessoas, né, que são estudiosos e tal, físicos, matemáticos, que eles dizem que a matemática é perfeita e que ela está em todas as situações, né? Presente em todos os objetos, até mesmo nas leis da natureza se consegue ver claramente a ação dos números da matemática, não é verdade? É por isso que eu perguntei, você vê matemática em tudo? Vê, a matemática ela faz parte do nosso dia a dia. Ela está presente. É a gente que não desperta para isso. Até no nosso corpo. Nós temos pares, temos coisas ímpares. Né? Temos uma boca, mas temos 2 olhos, 2 ouvidos, temos 2 rins, mas temos um só coração. Temos 2 pulmões. Então, ela está presente no nosso dia a dia. Inclusive, o nosso corpo, ele é utilizado para contagem e para fazer cálculos também. Como assim? Você pode utilizar os dedos. Algumas culturas utilizavam as partes do corpo, cabeça, nariz, boca, braço, eles vinham descendo, da mão, do braço, do peito, passavam para outra perna, para o outro dedo para contar. Mas há possibilidade também de você fazer cálculo com os dedos apenas. Mas é aquele que todo mundo faz, 1, 2, 3, mas... Não, agrupar por dezena. Ou é mais complexa agrupar por coisa? Dezena. Bom, a princípio nós temos 10 dedos e o nosso sistema decimal é de base 10. Base 10. Né? Isso já é uma grande facilidade. Nós contamos em grupo de 10. Isso tem uma facilidade, tem um cálculo muito fácil que muitas pessoas utilizam, que é o cálculo da conta dos 9. Eu posso baixar um primeiro dedo à esquerda, 1 vezes 9, sobraram aqui 9 dedos. Pois é, isso é que eu estou dizendo. Se eu baixo o segundo dedo, 2 vezes 9. Para a esquerda se torna em dezena, 10 mais 8, 18. Se eu baixo o terceiro, dá 27. 4 vezes 9, 36, 5 vezes 9, 45. E isso pode permanecer até 100. Se eu quiser saber 7 vezes 9, eu baixo aqui, dá 63. Mas se for 75 vezes 9, então eu baixo o quinto dedo. Eu sei que 7 vezes 9 é 63. Aí eu conto. 63, 64, 65, 66, 67 e 5, 675. É simples assim, vocês acham? Não, é porque se você conseguir visualizar perfeitamente... Não, é verdade, eu estou brincando. Se você visualizar, olha, você pode contar utilizando os dedos e fazer conta. 12, por exemplo, tabuada dos 12. 1 vezes 12, tem 2 e mais a unha, 10, 12. 2 vezes 12, 2 unhas, 20. E mais 4. 3 vezes 12, 34. Isso pode ser com 5 também. Esse primeiro dedo só tem um risco aqui. Então ele representa 5. Não é? Aqui atrás vai representar 5. Esse que tem 2 riscos, 2 sinais, a unha dele representa 10. Então 1 vezes 5 é 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. E assim vai. 4 vezes 5, que são os 4 riscos do dedo, dá 2 unhas, cada 10, 20. E assim a gente consegue fazer conta. Tudo bem, mas aí o pessoal da produção está me dizendo que sobre esse teorema de Pitágoras, tem um joguinho, é isso que você trouxe, que pode... É com que você demonstra o teorema? Porque para que eu pudesse fazer a gravação do vídeo, o processo de produção ele foi de certa forma muito artesanal, eu fiz na sala de casa. Entendi. E precisava fazer algumas demonstrações que fossem bem práticas. Aqui o teorema de Pitágoras é uma demonstração geométrica dele. Então eu construí, a princípio eu fiz de papelão, já aqui é uma deixa, que é possível o professor fazer isso em sala de aula. Está mostrando ali, ó. Utilizando o papelão, e eu não sei se eu vou conseguir acertar perfeitamente aqui, mas você vai conseguindo ajustar o pedaço dos números e passando aqui, ó, o pedaço do teorema de Pitágoras, a respeito do enunciado dele. Aqui, ó, tá
Tá perfeito. Eu passei Como é aquele enunciado complicado? Como é o enunciado? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É verdade. O cateto são os quadrados menores. E a hipotenusa é o quadrado maior. Aí a criança fala, mas se ela visualizar, vai ser muito mais fácil para ela, porque ela possa ter o entendimento. Então, a partir da demonstração geométrica, você vai partir para álgebra e etc, etc. Outros tipos de cálculo. Que a criança decora, isso que é meio sonoro, né? A gente ouve tanto. Existem várias possibilidades. Isso aqui é uma demonstração de Perigal, e existem várias outras que o professor pode estar estudando isso. Porque na realidade, né, eu dei aula de matemática há alguns anos. Tá vendo? É matemática. Então, na realidade, o que é que acontece? Alguns professores querem que os alunos aprendam mais gravando as fórmulas, decorando as fórmulas. E aí, realmente, se foge daquele padrão, então você decora as contas. E, na realidade, se você aprende a origem das fórmulas, qualquer solução de problema se torna muito mais fácil. Daí que a proposta da produção do vídeo foi a história da matemática. Você tem que ir à origem. E, na origem, você vai entender como foi criado isso, qual foi a necessidade real daquela época, qual foi a motivação que levou o matemático a criar. Que muitos pensam, não, os matemáticos são pessoas que não têm o que fazer e ficam inventando coisas. Para enlouquecer a gente. Para enlouquecer as pessoas. Mas, na verdade, não. Os conhecimentos matemáticos são produzidos da necessidade do homem de fazer coisas, de criar, de resolver problemas. Uma coisa interessante quando eu estudei a história da matemática, que não é tão simples, é que você tem que raciocinar como se você estivesse naquela época. Porque hoje você fazer um cálculo com os recursos que você tem é uma coisa. Agora a dificuldade que você tem hoje, imagina, Renata, você hoje fazer uma conta sem os conhecimentos que você tem hoje, com os conhecimentos de 1000 anos atrás, por exemplo. Não posso nem imaginar. É muito difícil. Que a música é muito matemática. Ela poderia ser usada Pitágoras nessas já aulas, né? Sobre isso. A divisão dos compassos, tudo. Né? Até tem que ter cuidado quando compõe, para estar dentro de uma métrica, de um ritmo. Exatamente. Né? Realmente tem matemática em tudo, até na música. Eu só quero chamar uma atenção, que eu falei a respeito da história da matemática, é que muitas pessoas confundem que história da matemática é apenas eu contar uma história, contar um fato. O que na verdade não é. Esse DVD, Números Figurados, ele é muito bom até para curso de formação de professores. É história da matemática enquanto origem da matemática. Enquanto origem da matemática. Então, foi buscado aí nesse DVD o trabalho de 2 matemáticos neopitagóricos. Teon Esmirna e Nicômacos de Gerasa. Como era que eles utilizavam os números figurados? Então, nós pegamos isso e transformamos em vídeo para ensinar alguns outros... Estes são os números figurados? Isso. Que estão aqui na capa. Isso, para ensinar alguns outros conceitos matemáticos. Inclusive, ele tem uma entrevista com o professor John Fossa, que é filósofo e matemático. Esse que eu já mostrei, né? Os números figurados. A respeito da história da matemática, como se usar a história da matemática em sala de aula. Mas é remotíssima a origem da matemática, né? Muito. Muito. Olha aqui os números figurados. Então é um DVD para professores, na verdade. Para professores, que para curso de formação de professores, agora é porque existe uma ideia que a utilização de vídeo em sala de aula é o professor chegar lá, colocar o vídeo, sentar e deixar que os alunos assistam. Assim é sopa, né? Assim é sopa, né? É fácil. É você chegar lá e jogar qualquer coisa, a qualquer jeito. Não é. Você tem que utilizar isso de maneira didática. Você tem que assistir o vídeo antes, programar para saber qual o seu objetivo, com que objetivo, o que você quer extrair do vídeo. Naquela aula, né? Isso, você tem que se programar, planejar para poder utilizar. Nós temos um trecho do vídeo de você dando aula, me parece que é isso, né? A gente pode exibir. Dá para ser agora, para a gente ver como é que é feito? Vamos ver agora. Na matemática, em todas as civilizações históricas, as relações entre os lados do triângulo retângulo sempre foi uma das questões mais importantes no estudo e especulação. A primeira e a mais destacada dessas relações é o teorema universalmente associado por tradição com a figura de Pitágoras, que afirma: em um triângulo retângulo, a área do quadrado da hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados dos catetos. Uma tradição muito persistente que toma como base documental a Plutarco, Diógenes Laércio, Ateneu e Próculos, atribuiu o teorema de Pitágoras ao próprio Pitágoras.
mas levantamentos arqueológicos de tabletes de argila encontrados na Mesopotâmia, pertencentes a civilizações que se desenvolveram entre os rios Tigre e Eufrates, no 2º milênio a.C., revelam que os antigos babilônios conheciam aspectos do teorema mais de 1000 anos antes do próprio Pitágoras. Quer dizer que nos jardins suspensos da Babilônia já foram empregados, o teorema de Pitágoras foi empregado lá, né? Essas pedras, a pedra de Yali, né? Ela tem resquícios. Mas com certeza, né? Para fazer tudo isso que fizeram, as construções todas. Esse estudo do vídeo, ele apresenta isso daí. Eu não sei se o teorema de Pitágoras, mas cálculos tiveram que ser feitos. Ele, na verdade, é atribuído ao teorema de Pitágoras. Existe aquela história dentro da ciência e da matemática de ser pai. Quem é o pai disso, o pai daquilo? Então, foi atribuído historicamente a Pitágoras. Mas é verdade que, na Babilônia, eles utilizavam um teorema que existe em termos pitagóricos. Agora, Benedito, só uma coisinha. Você não se considera um matemático, não é isso? Não. Você é pedagogo, né? Quer dizer, a tua história é a pedagogia, o que você está essa didática, o método de aprendizado, né? A metodologia, né? Mas assim, porque me parece que eu vou colocar uma opinião absolutamente leiga em relação a isso, mas assim, o que eu acho complicado na matemática é você mostrar, ou talvez não seja complicado, é fácil, meio que não entendo, é você mostrar para o aluno que este teorema de Pitágoras, essa formulazinha que você vai usar em vários problemas, ela é usada justamente para resolver situações, para construir uma casa, para não sei o quê, entendeu? É trazer isso para a realidade do aluno, para ele aplicar isso. Isso que eu acho que é mais chatinho na matemática. Para o aluno não pensar que tem essa fórmula, ele vai usar aquelas fórmulas naqueles problemas e ficar resolvendo aqueles problemas de sala de aula. Não, que isso pode vir para a vida dele, que ele vai usar aquilo na vida dele. É isso que eu acho que é a grande... o grande pulo do gato, o nó da matemática. O nó aí é que você parte da fórmula... Exatamente. Para o real. Se você pegar o real, ele já está vivenciando aquilo. E você vai pegar esse real dele e trabalhar como é, de onde é que se origina isso. Para ele saber por que essa fórmula é importante. São os aprendizados significativos que as diretrizes curriculares do ensino médio já trazem. Traz isso, né? Já traz, que a questão do aprendizado significativo é você trabalhar o dia a dia do aluno. Do aluno, porque senão ele fica essa coisa sempre muito abstrata, né? Exatamente. Ele fica longe da... Há muitas tendências da história tem a história da matemática, que é a que eu escolhi para trabalhar. Existe a etnomatemática, que são a matemática desses povos de determinadas culturas. Tem uns índios da Nova Guiné, de Papua na Nova Guiné, números para eles têm pouco significado. Eles sabem contar até 3. Aí você diria, eles são muito atrasados da civilização, só sabem contar até 3? Você tem que entender qual é o significado que os números têm para eles, qual a importância, qual a necessidade. Para eles, contar até 3 é o bastante. Não é necessário contar mais do que 3. Se for mais do que 3, é muito. E ponto final. Mas não significa que eles sejam menos desenvolvidos. Então, a matemática, você tem que ir à origem para você saber qual foi a motivação que levou a determinada cultura a criar determinado conceito matemático. Porque aí talvez o aluno entenda a aplicação prática da matemática, Exatamente. Como da física, como da química, né? Que são essas eu matérias acho que esse trabalho ajuda, né? Esse trabalho ajuda bastante. Que ainda são as matérias que eu acho que assustam mais, né, os alunos. Ainda é assim ou não? Porque a gente verifica, né, na questão do índice agora que teve, né, da nacional, né? Realmente o aluno não sabe fazer conta e fala mal, né? É verdade. Essa que é... Os resultados ainda são muito desfavoráveis comparando com os outros países. Eles realmente mostram isso, né? Que o aluno não sabe matemática e tem dificuldade com a escrita. Será que porque, olha eu aqui, na origem aqui do Brasil, da colonização, você não foi buscar isso também? Se as primeiras universidades aqui não se deu muita importância às ciências exatas? De repente não se investiu mais no direito, sei lá em quê, porque tem isso também, né? O país cultural também, cultural também, me parece. Você não foi buscar essa questão em relação ao Brasil? Não fui buscar essa questão porque, na verdade, não era a temática do trabalho. Não, a temática lógico, era a produção do vídeo, mas eu acho que a história da matemática. Está relacionado com o Brasil a essa questão das ciências exatas, me parece. Culturalmente, se colocou que matemática é uma disciplina difícil de se aprender. Só aprende aqueles que são
tem um QI muito elevado. Então isso ficou para poucas pessoas privilegiadas. Exatamente. E os demais não têm acesso ou pouco acesso. E quando tem, se torna muito difícil. Então, na escola mesmo, a gente fala dos colegas. Poxa, olha, fulano só tira 10 em matemática. Esse cara é um gênio. É verdade. Mas se ele tira 10 em língua portuguesa, em história e geografia, ele não é comparado com ele. Ele é normal. Ele é professor bom, era aquele professor que reprovava, professor de matemática que reprovava, que aprovasse todo mundo, não era bom professor. O bom era aquele. É como se só fosse bom de matemática se reprovasse. Isso sem falar na física, aí, né? Mas a física chegou a hora que é pura matemática. Se tirar a matemática da física, acaba com a física. O professor pensa assim, se eu aprovar todo mundo, eu estou sendo gracioso. O professor deveria se sentir gratificado e satisfeito. Eu, por exemplo, quando eu consigo ensinar alguma coisa para alguém, eu ganhei o meu dia. Porque o objetivo principal do professor é ensinar alguma coisa a alguém. E se ele não consegue ensinar, ele tem que parar. Eu não digo nem ensinar, só ensinar, eu digo fazer o outro aprender. É claro. Porque às vezes a gente usa muito o ensinar e o outro não aprende. É verdade. Eu acho que a grande temática é o professor tem que fazer o outro aprender. E imagina um médico, né, se matasse todo mundo, era um bom médico? Aí é que só pensar dessa forma. O professor tem que parar um pouco. Opa, os alunos não estão aprendendo? Onde é que está o erro? Só no aluno ou eu estou fazendo alguma coisa errada? Olha, essa questão das ciências exatas e tal, que eu puxei aqui o assunto e você falou, o José Arruda está dizendo aqui, iniciativas como a sua são muito importantes, Benedito. Isso tira o ar de superioridade das ciências exatas que muita gente dessa área ainda alimenta em relação às outras ciências. Está te parabenizando e diz que ele gostaria de ganhar o kit de matemática no sorteio. Está aqui sua fichinha, vai para cá, você vai concorrer. Agora fique torcendo aí para você ser sorteado. E vamos mostrar só mais um para a gente encerrar, um desses joguinhos, não sei como é que você chama. Tem um jogo interessante aqui. Esse jogo ele é um tanto histórico pela idade. Ele é um jogo de 1900... Vocês conseguem mostrar de novo como ainda há pouco? Ele é de 1916. É o Cônsul Macaco Educado. Ele usa cálculo semelhante àquele que eu estava fazendo nos dedos. Se você mexer aqui e colocar, olha, a perna do macaco aqui no 4 e eu colocar o outro no 9. 4 vezes 9, vê que entre os dedos da mão dele vai sobrar o 36. Ó. Se eu colocar aqui 6 vezes 8, vai sobrar aqui o 48. E se eu quiser somar os números repetidos, por exemplo, 7 vezes 7, eu deixo esse 1 aqui e trago a outra mão para o quadradinho. Ó. 7 vezes 7, 49. Adorei esse macaco. Então, esse macaco é o... Calculadora, né? Cônsul Educado. É uma calculadora linda. Tem uma coisa interessante também que... Olha, esse material, o professor está dizendo, esse material aqui ele está já produzido em fábrica, etc. Mas ele pode ser produzido em sala de aula. Eu estou com um livro que deve ser lançado até julho, com atividades, inclusive tem a balancinha lá, como fazer. Por exemplo, a balancinha aqui tem o 8, 5 e o 2. 8, 5, 3 e 2, 15. Ela está equilibrada, porque o número está igual. Mas é só isso que o aluno vai fazer. Eu posso propor de que maneira eu posso mexer aqui com uma palhetinha dessa e voltar a equilibrar a balança. Eu vou botar aqui em cima do 8, que vai fazer 10, não é? Aí vai ficar os 15, porque eu tirei daqui, vai cair. Então eu posso equilibrar, eu posso botar 3 no 5, para poder formar o 15. Então eu vou, olha, ficar equilibrado. Eu posso dar várias possibilidades. Posso botar no 8, no 2, no 3. Então o aluno vai aprender muita matemática utilizando essas brincadeiras. Para ser mais rápido, outra coisa interessante, isso daqui... Esse é antigo. Esse é antigo. Esse macaco é de 1916, macaco mas claro que ele não é original, já é uma cópia. Sim. Agora, essa máquina aqui, ela é original. Eu consegui no antiquário nos Estados Unidos. Ela foi uma das primeiras máquinas calculadoras. Se hoje você usa aqueles... Dá para mostrar ali para frente daquela câmera? O sistema bem avançado, que você tem a canetinha, já tinha antes, da década de 40 a 50. Aí você poderia manusear os números puxando por aqui, ó, para você poder fazer seus cálculos. Ela faz todos os cálculos, adiciona, subtrai, multiplica e divide. E para zerar, você puxa aqui. Ó. Olha só, então, ela está bem conservada de 1900. E você vai atrás desses... 1950. Dessas maquininhas para ir nas suas viagens e tal, né? Esse daqui, Esse é mais simples, ou não? É mais complicado. É uma espécie de um quebra-cabeça que pode ser utilizado em sala de aula. Esse foi confeccionado, eu mesmo confeccionei as peças. Não criei, mas confeccionei. Então ele usa 4 cores. A teoria dos gráficos na matemática pode ser trabalhada aqui. É combinação. O objetivo do jogo é você colocar 4 cores. Para lá, para a câmera.
Ali, essa câmera Olha, tá aqui. uma cor de cada. Tanto é que quando você vire, também tem a 4 cores. Do outro lado, do outro, e aqui já estaria errado, porque tem o amarelo repetido. Então são mais de 41 mil possibilidades que você tem. Isso é bom para aprender o quê? De arranjo. Ordenação, Sudoku, arranjo. Também tem. A teoria dos gráficos. No vídeo sobre a origem dos números, uma coisa interessante que tem em todos os vídeos, nos 3, é que eu trabalho desafios. O professor não vai passar o vídeo inteiro. Ele vai passando, num determinado momento, eu paro o vídeo e proponho um desafio. O professor pode pausar o vídeo, solicitar que a turma resolva e depois discutir isso com a turma. Então o vídeo é cheio de desafio. Isso daqui é um desafio muito bom. É mais um deles, né, Benedito? Feito em sala de aula. Para a gente encerrar, quem costuma gostar mais de matemática, homem ou mulher? Aluno ou aluna? A maioria das turmas de matemática era formada por homens. É verdade. Hoje você área já de vê... exatas, né? Área de exatas, na verdade. Hoje acabou isso. Hoje já acabou. Mas ainda a predominância é de homem. E a gente tem visto também, se tem notado, que tem decrescido o número de pessoas que se inscrevem no vestibular para fazer ciências exatas. É verdade. A dificuldade de professores de química, de física, de biologia e também de matemática. Não tem muitos professores, porque poucas pessoas se habilitam a fazer o curso e das poucas que se habilitam, muitos desistem no meio do caminho. Você, então, tem aí um mercado bom com esse seu... para ganhar dinheiro com esse seu curso. Você ministra cursos também para professores? Eu ministro cursos. Eu aprendi fazendo a produzir videoaulas de História da Matemática. A minha dissertação fala a respeito de como produzir o que é um vídeo educativo, como produzir o que deve ter num vídeo. E eu aprendi a fazer. Então, isso aí eu dou curso de como o professor produzir. Eu não quero só para mim. Eu quero que o professor, na sala de aula, ele possa produzir o seu material para que ele possa utilizar com os seus alunos. Quer dizer que você diz que tem poucos professores de matemática, física, nessas áreas de exatas todas, química não é, lógico, principalmente física. Mas também tem poucos, né? Tem física e matemática tem poucos, né? E aí o pessoal procura menos também, mas eu acho que as pessoas estão procurando muito curso de Direito por causa dos concursos públicos. Aí vai muita gente para o curso de Direito porque quer fazer concurso público. Tem isso, é uma concorrência quase desleal. Mas, enfim, professor, obrigada, viu, Benedito? Benedito, né, professor? Obrigada por ter vindo. Parabéns, viu, pelo teu trabalho. Eu não sei se exibiram o e-mail aí, quem quiser entrar em contato, saber Pode como dizer o adquirir e-mail. o material. Qual é o e-mail? dito_neto. Tá ali, a gente tá mostrando, olha lá. @ig.com.br, esse é o telefone também que você pode entrar em contato para saber como adquirir o material. Porque terminou o mestrado, o material está fresquinho aí, ele está sendo divulgado. Está na hora de ser comprado. Está na hora de ser comprado. Obrigada, Benedito. Muito obrigado por você ter vindo. Benedito Machado conversou conosco, é pedagogo e mestre em Ciências Naturais e Matemática. Mas a gente vai fazer um intervalo.